Livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Atos capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 13. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Por quê? Não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam surpresos, dizendo uns aos outros: Que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mosto, ou estão bêbados. Feche os seus olhos e vamos orar. Ó Espírito Santo de Deus, nosso Consolador, ó Pai querido, nosso Deus amado, ó Jesus, nosso Salvador e nosso Senhor, nós invocamos o Teu nome, ó Trindade que nós amamos e que nós adoramos, o Senhor que nos salvou quando estávamos perdidos, que nos amou quando não queríamos saber de Ti, que se derramou sobre nós em amor e em cuidado, que na criação revelasse o Teu poder, que na cruz o Teu amor, que no Espírito Santo derramado sobre os Teus primeiros discípulos aqui, nestas páginas da Bíblia que acabamos de ler, Tu que revelaste o Teu poder, Pai. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre esta igreja, vem sobre cada um de nós, teu filho, tua filha, jovens, velhos, adultos, aqueles que estão começando a carreira contigo e aqueles que estão encerrando a carreira. Vem sobre nós, Senhor, porque a obra do alto a gente não pode fazer daqui de baixo. Só o Senhor pode fazer em nós. Esforça as nossas mãos, o nosso coração. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo e com o Teu Espírito a capacitação para Te servirmos, para nos render a Ti. Com o Teu Espírito Santo derrama sobre nós uma consciência de pecado, de dependência, um arrependimento sincero e honesto diante de Ti, Senhor. Com o Teu Espírito Santo derrama sobre nós os Teus dons, os dons de que temos tanta falta, Pai. Aqueles dons para a nossa edificação pessoal e aqueles dons para fazer abalar as estruturas da nossa vida, da nossa religiosidade, da nossa cidade, da nossa família, do nosso mundo. Aqueles dons que derramados sobre nós são espalhados pelo mundo, levando cura, libertação, salvação, dando testemunho através de sinais e de maravilhas. De nós mesmos nós não temos nada para oferecer para esse mundo, mas o Senhor tem. E aquilo que nós temos dentro de nós, nesses vasos de barro que somos, e que a nossa igreja é, e que a nossa denominação é, e que a nossa geração é nestes vasos de barro que nós pedimos, Senhor, derrama o tesouro precioso da vida do Teu Espírito Santo. Enche-nos, transborda-nos
e faz através de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Eu lembro da primeira vez que a gente foi a uma obra missionária na Cracolândia. E a gente foi com um grupo de jovens aqui. Um ônibus lotado, mais de 40 jovens no ônibus e mais alguns carros. Quem aqui se lembra das ações que a gente fazia na Cracolândia? Quem se lembra dessas ações? Eu lembro da cena que para mim foi a mais marcante dentre todas estas ações no nosso ministério, e acho que é uma das cenas mais marcantes da minha vida. Quando, depois de passar algumas horas preparando lanches que nós iríamos servir para aquelas pessoas em situação de rua, dependentes químicos, ali na Cracolândia, naquela região do Centro Velho de São Paulo, as centenas e milhares de pessoas que estariam ali, nós fizemos centenas de lanches, oramos e fomos para a rua. Eu me lembro quando a gente dobrou a esquina da rua Helvétia, e um jovem, eu não sei, o Paulinho está aqui? Paulinho, o guitarrista, cadê? Está por aí? Contrabaixista, guitarrista, violonista, né? Ele é um multi-instrumentista. Cadê? Está ali. A gente entrou ali, dobrou a rua Helvétia, e aí se deparou com uma multidão de centenas de pessoas que pareciam inumanas. Havia gente de tudo quanto é idade, de tudo quanto é tipo ali. Algumas pessoas a gente olhava e percebia que tinham chegado há pouco tempo, e outras que deviam estar ali há meses, há semanas, talvez há anos. E um jovem virou para o nosso músico, o Paulinho estava com um violão nas costas, e um jovem virou para ele e falou assim: me dá esse violão aí. A gente ficou assustado, né? Falou, será que ele está querendo roubar esse violão e vender esse violão? E aí ele pediu o violão, o Paulinho não pensou duas vezes, esticou o violão para ele, e o menino que estava na calçada ali, tomou o violão, se levantou e começou a dedilhar. Num dedilhado obviamente impreciso, inseguro, e ele começou a cantar esse hino. Ele começou a cantar essas palavras: eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Devia fazer alguns anos que eu não falava em línguas. Nós somos bobos, né? Nós somos tímidos, nós abafamos os dons que Deus nos dá. Nós confundimos as coisas e achamos que talvez não seja adequado falar em línguas no microfone, numa reunião pública, para não escandalizar os descrentes. E nós nos esquecemos, às vezes, de que Deus nos deu esse dom para a nossa própria edificação. Eu quietinho, atrás do Paulinho, que tinha emprestado o violão para ele, eu fechei os meus olhos, eu curvei a minha cabeça e comecei a falar comigo mesmo em línguas. E lembrar de um fogo do Espírito que há tanto tempo não nos visitava. A gente não sabia nada sobre aquele jovem. E até hoje a gente não sabe nada sobre ele. Eu lamento muito, e hoje, lembrando da história dele, eu lamentei muito não saber nem o nome dele para dizer para vocês. Mas dava para perceber uma coisa nele. Em algum momento da sua vida, ele tinha assistido ou experimentado a presença do Espírito Santo na sua vida, ou na vida das pessoas que o cercavam. E naquele momento, naquela ocasião, ele estava ali, um indigente, numa vida completamente indigna,
um pária, inumano. Duas coisas eu entendi, talvez pela primeira vez na vida aquele dia. A primeira é que a única coisa que separava a mim e aos jovens que estavam comigo daquele jovem era a vida nova do Espírito Santo nos sustentando até aquela hora. Era a única coisa que nos distinguia daquele jovem e de todas aquelas pessoas que estavam ali. E outra coisa que eu entendi é que se o Espírito Santo nos deixasse, nada nos impediria de chegar até lá e de estar na mesma condição que Ele. O Pentecostes. Esse texto, essa passagem que é tão marcante, é tão significativa e é tão emblemática para essa denominação e para toda uma tradição da igreja cristã, a tradição pentecostal, que empresta esse nome justamente por causa desse evento. Não por causa da festa judaica comemorada naquele dia em Jerusalém, mas por causa deste evento, da vinda, da descida do Espírito Santo sobre aquela comunidade dos primeiros discípulos. Que passagem extraordinária. E quando Pedro vai ensinar sobre o que aconteceu ali, ele se lembra do profeta Joel dizendo que nos últimos dias, ele faz até uma adaptação do profeta Joel. Ele fala, nos últimos dias, Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Seus filhos e suas filhas profetizariam. Os jovens teriam visões e os velhos sonhos. Até os servos e as servas iriam profetizar. E se ele chama esse período de os últimos dias, eu acho que não veio nada depois disso. Então ainda são os nossos dias, ainda é o nosso tempo, ainda é para esta igreja. O Pentecostes, o que é que a gente pode compreender sobre essa passagem em que primeiro Jesus promete a eles que o Espírito Santo viria sobre eles com poder e lhes daria autoridade para ser testemunhas de Jesus Cristo, e neste segundo momento em que de fato o Espírito Santo vem. O que é que nós podemos aprender aqui? Acho que uma primeira lição que eu gostaria de compartilhar com vocês é responder a pergunta: como é que nós podemos nos preparar para o Pentecostes? E eu estou chamando de Pentecostes aquilo que é, na compreensão comum entre nós, a visitação e o preenchimento do Espírito Santo sobre a vida da sua igreja, da Igreja de Cristo. Como é que nós podemos nos preparar para o Pentecostes? Gente, em primeiro lugar, a gente precisa entender que não é a nossa agenda que estabelece o Pentecostes. O avivamento, o derramamento do Espírito, o batismo no Espírito Santo, seja como você quiser chamar esse evento que acontece aqui, não respeita o nosso tempo, as nossas prioridades, a nossa pressa e muito menos a nossa demora. Nós não podemos estabelecer dias e prazos como o ano do avivamento, o mês do avivamento. Essas coisas não acontecem sob a nossa prescrição, mas sob a prescrição soberana de Deus, que nos envia o seu Espírito, por meio do qual o Pai e o Filho habitam em nós, a sua igreja. Mas nós podemos nos preparar para isso. Nós podemos nos preparar para esse tempo. E os discípulos aqui nessas páginas de Atos nos mostram como é que eles se prepararam para isso. Primeiro a Bíblia fala que Jesus apareceu para eles depois de morto e ressurreto durante aproximadamente 40 dias. É tempo à beça. Em uma das ocasiões, e aí Paulo vai dizer isso em 1 aos Coríntios 15, em uma das ocasiões, Jesus apareceu para uma multidão de 500 discípulos.
E Paulo faz questão de dizer, e muitos desses discípulos ainda estão vivos e estão entre nós. Ele deu provas incontestáveis de sua ressurreição. E os discípulos estavam achando que, bom, agora vai, agora nós temos um Jesus ressurreto do nosso lado, e é só continuar a jornada, é continuar a missão, e tomar o reino, e restabelecer o reino a partir de Jerusalém. Só que no meio de uma das conversas com os discípulos, Jesus está falando para eles que o poder iria vir sobre eles. Que João os havia batizado com água, mas eles seriam batizados com o Espírito. E no meio da conversa, Jesus sobe diante dos olhos dos discípulos aos céus. Eles ficam chocados, olhando para cima. A Bíblia não fala por quanto tempo eles ficaram lá olhando para a nuvem para saber se Jesus tinha ido só dar uma volta e voltava. Mas a Bíblia fala que 2 homens vestidos de branco, 2 anjos, obviamente, se colocaram ao lado deles e disseram para eles: por que é que vocês estão olhando para os céus? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir vai descer da mesma maneira que subiu. E aí eles lembraram do que Jesus tinha acabado de dizer para eles: fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder, e então serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até aos confins do mundo. E eles voltam para Jerusalém. Eles estavam a 1 quilômetro mais ou menos de Jerusalém. A gente descobre que eles estavam no Monte das Oliveiras. Aquele Monte das Oliveiras. E eles voltam para Jerusalém, vão se reunir com os discípulos, com os outros discípulos para orar. E a Bíblia diz que estavam lá, todos reunidos. E eles se reuniam diariamente. Os discípulos de Jesus, os 11, porque um já havia traído a Jesus, negado a fé, abandonado tudo e se suicidado. As mulheres, Maria, mãe de Jesus, os irmãos de Jesus. A Bíblia diz que eram cerca de 120 pessoas nessa primeira comunidade da fé cristã, perseverantes em oração. Sabe qual é a primeira coisa que a gente tem de fazer para se preparar para esse Pentecostes? É obedecer. Jesus não mandou eles ficarem em Jerusalém, então é Jerusalém que a gente vai. É lá que a gente vai ficar. Não dá para a gente fazer a missão sem aquele que nos enviou para a missão. Não dá para a gente fazer a obra do alto sem o poder do alto. Então, se Jesus falou que é para a gente ficar em Jerusalém até acontecer alguma coisa e o poder do alto vir sobre nós, então é para lá que a gente vai. É lá que a gente vai ficar. É obediência. Tem muita coisa que a gente não sabe sobre o que Deus quer fazer. Na nossa vida, na vida desta igreja local, na vida do Ministério de Madureira aqui em Guarulhos, nesta cidade em Guarulhos, na igreja brasileira, a gente não sabe, mas tem uma coisa que a gente sabe, que a gente tem de obedecer tudo aquilo que a gente sabe. O que a gente não sabe não é problema nosso. Mas aquilo que a gente sabe então aquilo que a gente sabe deve ser obedecido. Além da obediência, a segunda maneira que a gente pode se preparar para receber esse Pentecostes, que não vem de nós, nem do nosso esforço, é organizar-se. Eu sei que tem muita gente ainda que acha que a organização e o poder do alto são 2 coisas incompatíveis, são 2 coisas autoexcludentes. Que ou a gente tem o poder do alto ou a gente se organiza. Ou a gente faz um programa de uma liturgia, ou a liturgia é dirigida pelo Espírito Santo. Ou a gente prega de supetão, e aí é o Espírito Santo falando, ou a gente prepara um sermão e o Espírito Santo fica do lado de fora. Tem muita gente que ainda tem essa má compreensão a respeito das coisas de Deus, da igreja e do Espírito. Mas o que a gente aprende com esses primeiros discípulos é que o poder do alto não exclui a organização, ou a necessidade da organização. É por isso que ao voltar para Jerusalém e se reunir lá,
eles se lembram de que um dos 12 havia traído a Jesus e se matado. E eles precisavam recompor o time. E Pedro desperta para essa necessidade e fala para os outros discípulos: olha, é justo que a gente procure alguém que estava conosco desde o batismo de Jesus por João Batista até a sua ascensão aos céus, para servir de testemunha conosco e fechar esse time de 12 da ressurreição de Cristo. Organização. Nós queremos e nós desejamos e clamamos por ser uma igreja cheia do Espírito Santo, dirigida pelo Espírito. Mas nós sabemos que é dada a nós a responsabilidade também de nos organizar. De organizar os nossos recursos humanos, nossos recursos materiais, nossos recursos financeiros, nossos recursos intelectuais, os recursos espirituais que nós temos. É preciso saber organizar as coisas. Desde que Jetro, sogro de Moisés, deu a ele o conselho de que uma comunidade santa também precisava ser uma comunidade organizada, a gente aprendeu a lição e compreende que a gente precisa de organização, precisa de administração, precisa de alguém para gerir os recursos, precisa de um planejamento estratégico, tático, operacional, precisa de metas e alvos de médio prazo, de longo prazo. Isso não é excluído pela fé na direção do Espírito. E o contrário também é verdade. A organização também não exclui uma abertura para que Deus nos dirija através do Espírito. Tanto que quando eles vão eleger o próximo discípulo que iria ocupar a cadeira de Judas Iscariotes, o traidor, note que ele só precisa ser substituído porque ele traiu Jesus e abandonou a missão. Não é porque ele tinha morrido. Porque senão também eles iam precisar de um substituto para Pedro, não é? Para Tiago, para João, para os outros discípulos. E não acontece isso, só acontece essa vez. Eles precisam recompor o time. As 12 testemunhas do ministério, da morte e da ressurreição de Cristo. E ao fazerem isso, eles separam 2 pessoas que cumprem todos os pré-requisitos estabelecidos por Pedro ali, mas eles chegam a orar por eles e dizem assim, aparece lá José Barsabás, também chamado Justus, e Matias. Justus era o nome romano dele. E aparece, então, é Justus de um lado e Matias do outro. E eles oram sobre os 2, e a oração deles é esta: Senhor, Tu que conheces os corações, podes dizer quem é a pessoa que comporá esse time conosco. A organização não exclui uma abertura para que Deus nos dirija. E a direção do Espírito sobre a nossa vida não exclui a organização. Então, se a obediência é o primeiro passo para a gente se preparar para um Pentecostes, a organização é o segundo. A gente precisa se organizar, precisa fazer o melhor com tudo o que a gente tem. Porque tudo o que a gente tem faz parte da provisão divina, não para nós, mas para todos à nossa volta. Mas não é só isso. A outra maneira de se preparar é a oração. E é por isso que a Bíblia diz aqui, logo nas primeiras páginas, que essa comunidade de primeiros discípulos era uma comunidade da oração. O tempo todo eles estão reunidos em oração. Tanto que quando o Espírito Santo vem, no capítulo 2, no versículo 1, a Bíblia diz que todos eles continuavam reunidos no mesmo lugar. Todos eles, todos aqueles referidos, já 2 vezes no capítulo 1. E o que é que eles estavam fazendo lá no capítulo 1? Orando. O que é que eles estavam fazendo no capítulo 2? Com certeza, orando. A nossa oração não traz o Espírito Santo.
Mas quando Deus quer derramar o seu Espírito Santo sobre nós, Ele nos convoca à oração. A oração nunca é o começo de uma conversa com Deus. A oração é sempre uma resposta. Uma resposta ao Deus que nos convoca porque quer nos abençoar e porque quer nos visitar. Bom, se a gente aprende que é a obediência, a organização e a oração que nos ajudam a estar preparados para o Pentecostes, para a visitação do Espírito Santo, resta a gente perguntar o que é que nós podemos esperar do Pentecostes. O que é que a gente pode esperar de uma igreja cheia do Espírito? O que é que a gente pode esperar de uma liderança cheia do Espírito? De um irmão, de uma irmã cheios do Espírito? E a gente não fica sem resposta, porque a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos mostra o que foi ser cheio do Espírito Santo para esta comunidade de crentes, que antecede a nossa. A primeira comunidade de cristãos, chamados por esse nome no livro de Atos. O que é que a gente pode esperar do Pentecostes? Numa palavra só, poder. Poder. Mas poder para quê, afinal de contas? Jesus já disse para eles: virá o poder do alto sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas. É poder para testemunhar. Poder para testemunhar sobre o Filho de Deus. Cristo é a nossa mensagem. E nós somos testemunhas daquilo que Cristo fez em nós. Assim como os discípulos eram testemunhas daquilo que Cristo havia feito na vida deles, durante os dias de sua encarnação e de seu ministério, de 3 anos e pouco. O que é que eles tinham de fazer? Eles tinham de ser testemunhas. Em Mateus, no capítulo 28, Jesus explica para eles o que é que significa ser uma testemunha. Jesus fala para eles, a partir do versículo 18, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Esse é o pano de fundo da grande comissão. A soberana autoridade de Cristo sobre todas as coisas, as que são celestiais e as que são terrenas. As que dizem respeito aos reinos, aos governos, à economia, ao desemprego, seja o que for deste mundo, as pragas e pestes e conflitos e guerras, e também as coisas que dizem respeito ao reino celestial. A agenda de Deus. O reino de Deus. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Agora é com vocês. Portanto, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos ensinei. Ser uma testemunha de Cristo é isso. É fazer discípulos, não nossos, de Cristo. Não é fazer mais crentes da sede. Não é fazer mais assembleianos. É fazer mais discípulos de Cristo, que seguem a Cristo e que nos imitam naquilo que nós imitamos a Cristo, como Paulo ensinou tantas vezes. O poder de Deus, em primeiro lugar, é para que sejamos testemunhas de Jesus Cristo. Mas não é só isso. Não é só um poder para ser testemunha, é um poder também para pregar a palavra de Deus. Poder para ser testemunha do Filho de Deus e poder para pregar a palavra de Deus.
É por isso que o tempo todo, nestas primeiras páginas já do livro de Atos, todas as vezes que nós vemos Pedro pregando, é sempre uma coisa, é um único assunto, é a palavra. No caso dele é o texto do Antigo Testamento, é a lei. E os profetas. E os livros poéticos, os livros de sabedoria do Antigo Testamento. O tempo todo ele está fazendo referência à Bíblia. Aparecem 4 pregações de Pedro aqui, logo nessas primeiras páginas. A primeira é quando eles voltam para Jerusalém, depois que Jesus foi assunto aos céus, e ele está reunido com os discípulos orando, e aí ele tem um insight, e aí ele diz para os discípulos, gente, está escrito no livro dos Salmos, e aí ele menciona o Salmo 69 e menciona o Salmo 109, 2 salmos de Davi, e ele compreende que Davi era um poeta, mas que Davi também era um profeta. E aí ele fala, ele depreende desses textos que ele menciona de Salmos, no capítulo 1 aqui de Atos, a mensagem, a orientação de que eles precisam de um outro discípulo para ocupar o lugar de Judas. A pregação dele é a Bíblia. Depois que acontece o Pentecostes, a visitação do Espírito Santo, aqueles sinais extraordinários, e os discípulos falam em línguas, e as pessoas que estão assistindo, uma parte delas fica maravilhada, e a outra parte delas fica incrédula e zombando deles, dizendo que eles estão bêbados. Pedro começa a pregar. E qual é a pregação dele? A Bíblia. Ele diz, eles não estão bêbados, são 9 horas da manhã. Isso não impede algumas pessoas de beberem, obviamente, mas ele apela para esse argumento racional. Eles não estão bêbados, são só 9 horas ainda. Está acontecendo aquilo que Deus disse através do profeta Joel. A pregação é a Bíblia. Depois, quando eles, lá no capítulo 3, que eles vão entrar no templo de Jerusalém, pela porta chamada Formosa, e a Bíblia diz que tinha um paralítico ali, um homem de 40 anos, que vivia de pedir esmolas na porta do templo. Quando aquele homem paralítico começa a olhar para eles, aquele homem anseia que eles lhe deem alguma esmola. E Pedro e João estão entrando no templo, Pedro diz para ele, nós não temos nem prata nem ouro, mas o que temos te damos. Ande. E a Bíblia diz que eles levantam aquele homem pelos braços e ele logo firma nos seus calcanhares e nos seus tornozelos e começa a andar. E eles entram no templo, passando por aquela porta, e aquele homem começa a entrar junto deles, atrás deles, pulando e louvando a Deus. Aí fica todo mundo impressionado, porque todo mundo conhecia aquele mendigo. Todo mundo sabia que ele era aleijado. Talvez dezenas ou centenas daquelas pessoas, em algum momento de suas vidas, tinham ajudado aquele homem a se locomover. E agora ele está pulando atrás dos discípulos, eles se juntam em volta de Pedro e de João, e Pedro e João dizem para eles, por que é que vocês estão nos cercando como se nós tivéssemos feito isso? Não fomos nós, foi Cristo. O Cristo que vocês crucificaram. Olha, parece que Pedro, ele não perdia uma chance de deixar um sermão começar bom e terminar ruim. Está todo mundo entusiasmado. Tem um ex-paralítico pulando na frente deles. E ele fala, foi Jesus Cristo. E aí fica todo mundo entusiasmado. E ele fala que vocês crucificaram. Olha que complicado isso. E eles começam a pregar sobre a morte e ressurreição de Jesus. Pedro está mostrando que tudo o que aconteceu com Cristo naqueles dias que acabaram de se passar, estava escrito na lei, nos profetas, nos salmos. A palavra dele era a palavra de Deus, a pregação dele era uma só, a Bíblia. A Bíblia diz que enquanto eles estavam pregando, as autoridades do templo os cercaram e os levaram presos. É o que dá você pregar um sermão ruim, não é? O sermão começa bem, depois começa a complicar, eles foram presos. E o engraçado é que o sermão ruim de Pedro, de novo,
acaba convertendo mais 2.000 pessoas. Lá no Pentecostes, 3.000 pessoas se converteram com o sermão de Pedro, que não fazia nada além de mandar todos para o inferno, se não se arrependessem e recebessem a Cristo. Hoje nós ficamos cheios de dedos quando pegamos um microfone para pregar, não é? Nós escolhemos os nossos salmos e textos prediletos, que não vão ser ofensivos para ninguém. E Pedro mandava as pessoas para o inferno e elas se convertiam. Eles são presos e depois eles passam a noite em Cana. E no dia seguinte eles aparecem diante das autoridades de novo e têm de se apresentar às autoridades. As autoridades dizem para eles: como é que vocês fizeram isso? Que milagre foi esse? Pedro zomba deles ainda e diz: vocês estão tão irritados porque nós fizemos o bem? Que coisa! E Pedro começa a dizer para eles: tudo o que aconteceu foi por causa de Cristo, o Cristo que vocês traíram, que vocês crucificaram, que vocês entregaram à morte, pedindo um homicida, um ladrão para vocês, Barrabás. A pregação dele era sempre a Bíblia. Um dia desses eu fui fazer um sepultamento com o meu pai. Na verdade, eu não fui fazer um sepultamento, eu fui ver o meu pai fazer um sepultamento, como eu fiz dezenas ou talvez uma centena de vezes na minha vida. Chamo o meu pai para um churrasco. Chamo o meu pai para um restaurante depois do culto. Chamo o meu pai para o hospital, né, Jéter? Nada o anima. Agora liga para ele e fala: pai, estou indo num velório. Ele fala: passa aqui, filho. Foi assim, não foi? Pai, estou indo para um velório. Passa aqui, filho, que eu estou indo, é bom eu ir. Meu pai levou a sério aquele texto que diz que é melhor estar na casa do luto, viu? Não conheço ninguém que tenha levado mais a sério esse texto do que o meu pai. E aí ele levou uma bibliona dele lá, uma bibliona grandona, com letras grandes. Eu esqueci a minha. E aí por isso que eu tenho que sempre pregar com celular, porque eu não enxergo mais uma Bíblia com letras normais. Eu sou uma pessoa anormal, logo, não é? E aí meu pai estava com aquela Bíblia grande, e eu do ladinho dele, atrás dele, foi dada a oportunidade para que ele falasse, para que ele pregasse naquele sepultamento, e ele começou a pregar. Que bonitinho. Que homem de Deus. Eu acho que foi muitas outras vezes eu tive esse desejo no meu coração, mas essa foi a maior de todas. Como eu desejei ter visto o meu pai pregar. Não no púlpito de uma igreja que ele preside, na rua, ao ar livre, como ele sempre fez. Como aquela foto que a gente já viu em várias homenagens a ele está com aquele microfone lindo na frente dele, segurando a Bíblia e pregando, olhando para o alto, como quem vê a face de Cristo. E eu estava ali atrás dele no sepultamento, estava eu, por cima do ombro dele, olhando a sua Bíblia, que ele segurava tremendo as mãos, com bastante força. Ele começou lendo um texto, e terminou lendo um texto. E entre esses dois textos, o que começou a sua pregação e o que terminou a sua pregação, ele mencionou mais pelo menos meia dúzia de textos de cor. Tanto que ele já tinha falado tanto da Bíblia naquele sermão, que quando ele foi ler o último texto, ele falou: eu quero terminar com um texto. E aí ele disse para as pessoas que estavam ali, devia ter 200 de pessoas ali, ele disse: gente, eu gosto de pregar o que está escrito, eu só falo o que está escrito. Porque numa hora como esta, as pessoas precisam do que está aqui. E ele apontou para a Bíblia dele, é do que está aqui. Nós precisamos de poder para pregar a Bíblia. Numa era em que muitas pessoas e muitas igrejas e muitos púlpitos estão abandonando a Bíblia por outras coisas, que fazem mais sentido, num mundo onde nada faz sentido. Querem falar a gramática dos movimentos sociais, das políticas identitárias,
ou dos movimentos de direita e conservadores, querem falar ideias humanas, querem pregar conceitos humanos e terrenos. Eu gosto de pregar o que está escrito. Essa frase não sai da minha cabeça desde que eu a ouvi das costas do Pai. E eu pensei ali, eu quero ser o tipo de pessoa que prega o que está escrito. Só isso. Vocês não precisam das minhas ideias. Vocês só precisam da verdade de Deus e da palavra de Deus. É poder para ser testemunha e é poder para pregar a palavra. É desse tipo de poder que a gente precisa. E é para isso que a gente precisa de poder. E não é só para isso. Nós também precisamos de poder para congregar. Poder para ser testemunhas do Filho de Deus. Poder para pregar as palavras de Deus. E poder para congregar com a família de Deus. Alguém já disse essa frase? Congregar com os santos nos céus? Ô glória! Congregar com os santos na terra? Isso é outra história. Não pense que a igreja dos primeiros discípulos era melhor, mais santa, mais bonita do que a nossa. Não pense que os primeiros discípulos eram pessoas mais fáceis de lidar do que a gente. Eram menos dados à mentira, ao ciúme, à inveja, ao egoísmo, ao comodismo, ao mundanismo. Não. Mas o que a Bíblia diz sobre esses primeiros discípulos, nessa comunidade de Jerusalém, descrita no livro de Atos, é que eles sempre estavam juntos. Sempre estavam juntos. Olha, se isso era importante naquele tempo, no primeiro século da nossa era, as pessoas que criam, que tinham a mesma fé, que eram filhas do mesmo Deus, que eram habitadas e tinham sido batizadas no mesmo Espírito, estarem juntas. Imagina na nossa época, onde as pessoas estão tão sozinhas. Onde as pessoas moram em condomínios onde elas não conhecem a ninguém. Onde as pessoas têm 5.000 amigos no Facebook, mas não tem uma pessoa na sala de espera de um hospital, quando está esperando os resultados de um exame, ou de uma cirurgia, de uma pessoa querida. Se fazia todo sentido, no primeiro século, os crentes estarem juntos, imagina para a gente. Onde adolescentes da nossa igreja estão se cortando e com ideação suicida. Onde adultos da nossa igreja estão precisando tomar comprimidos para dormir, ou para se manter acordados. Onde no auge do desemprego no nosso país, algumas pessoas não estão preocupadas com o que elas vão vestir no domingo à noite, mas com o que elas vão comer quando voltar para casa. Poder para congregar e para ser igreja. Agora, o que é que vem depois do Pentecoste? O que é que vem depois da visitação do Espírito? A primeira coisa, sabe o que é? Milagres. Milagres. A presença do extraordinário. Porque a presença do extraordinário sempre foi uma constante em todas as visitações do Espírito Santo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no livro de Atos. E ao longo de toda a história da Igreja de Cristo, todas as renovações que Deus deu à sua igreja, todas as visitações do Espírito Santo, todos os avivamentos da história, foram marcados pela presença do extraordinário. Não porque nós seguimos o extraordinário.
Não porque nós perseguimos os sinais, mas porque a Bíblia diz que os sinais perseguem os que creem. Milagres. 2 semanas atrás, o pastor Val, diretor do seminário, pregou sobre uma passagem aqui que eu até mencionei, em que os discípulos são acusados de algum crime que eles não cometeram. Pedro e João são presos. E quando eles são soltos e voltam para os seus irmãos, para a sua igreja, para a sua comunidade, porque afinal de contas as autoridades judaicas não tinham do que acusar os discípulos, porque eles não haviam cometido crime algum. Eles estavam orando, pedindo para que Deus os guardasse, e até um terremoto aconteceu no lugar onde eles estavam. Deus estava mostrando para eles que iria abalar as estruturas da vida pessoal de cada um deles, sim. Mas da religião em Israel e da sociedade de todo o Império Romano. E foi o que ele fez. Milagres. Nós vemos aqui nessas primeiras páginas o dom de línguas, que no caso não é aquele dom de línguas que Paulo menciona em 1 Coríntios. É o dom de línguas que os discípulos não tinham aprendido, mas que eram conhecidas pelas pessoas do mundo em volta deles. Olhem aqui. Eles foram visitados pelo poder de Deus. E falaram em línguas, nas línguas conhecidas de todas as populações que estavam ali reunidas em Jerusalém por ocasião da festa do Pentecostes. E nas línguas daquelas pessoas eles falaram da grandeza de Deus. Como eu mencionei, quando eles entraram no templo, eles curaram um paralítico na porta do templo. O tempo todo Deus realizava milagres, sinais e maravilhas. Quando o Espírito Santo veio sobre eles em Pentecostes, a Bíblia diz que um som como de um vento impetuoso encheu toda a casa onde eles estavam. E línguas como que de fogo desceram sobre cada um dos que estavam ali. E olha que engraçado, porque quando a Bíblia vai descrever esses milagres, ela sempre usa, para descrevê-los, a analogia. A linguagem é sempre a da analogia. Não foi um vento impetuoso que encheu a casa, foi o som como que de um vento impetuoso. Não foram línguas de fogo que desceram sobre eles, foram línguas como que de fogo desceram sobre eles. E quando os autores bíblicos apelam para essa linguagem da analogia, para dizer o que é que Deus está fazendo, o que eles estão querendo dizer com isso é que não há explicação para o que Deus faz. E que a única coisa, a única maneira que a gente tem de compreender o que Deus faz é por analogia. Olha, é como se fosse um vento, mas não era um vento. É como se fossem línguas de fogo, mas não eram línguas de fogo. A gente só sabe de uma coisa, só sabe que era Deus fazendo isso. Não haverá explicações empíricas, científicas. Sempre as nossas explicações sobre o que Deus faz serão analógicas, serão sempre comparações, mas no fundo a gente se silencia diante da presença do Todo-Poderoso e a gente sabe que não é a gente que manda, não é a gente que sabe, não é a gente que compreende, nada do que Deus faz em nós. Nós vamos passar séculos e mais séculos, enquanto Jesus não voltar, discutindo como é que Deus nos salvou. Como é que foi a salvação em Cristo? Se fomos eleitos porque fomos salvos, se fomos salvos porque fomos eleitos, não interessa, nós vamos discutir isso o tempo todo e jamais compreenderemos o que Deus faz, porque tudo o que Deus faz, nós só compreenderemos por comparação. Quase 90% das nossas discussões teológicas são bobagens linguísticas sobre coisas que nós jamais conseguiremos compreender. E faz parte da vida de fé, olhar para Deus, em silêncio, em reverência, sabendo que estamos diante do mistério de Deus. Por que é que você está aqui? Você não sabe, nunca saberá. Por que é que Deus o perdoou e o amou e o arrastou para cá?
Não há razões, nem em você e nem fora de você, a não ser no próprio Deus, no nosso insondável, incomparável Deus. Podemos esperar milagres e podemos esperar conversões. 2.000 pessoas se converteram. Aliás, 3.000 pessoas se converteram no Pentecostes. Depois a Bíblia diz no capítulo 2 que a cada dia Deus ia acrescentando aqueles que iam crendo no Senhor. E a igreja crescia exponencialmente. E depois no capítulo 3 a Bíblia diz que mais 2.000 pessoas, e eram 5.000 pessoas já que criam em Cristo. E a comunidade cresceu de 120 em poucos dias para 5.000. Eu fico impressionado quando eu me deparo com pastores que se gabam de ter uma igreja minúscula e atribuem isso à sua fidelidade, ao seu sectarismo, e dizem: é assim mesmo, uma igreja fiel é sempre pequena. Quem disse isso? Uma vez perguntaram para o meu pai, para mencioná-lo mais uma vez: o senhor quer qualidade ou o senhor quer quantidade? Eu estava na sala de aula, ele estava na EBD, falando, e ele levantou a mão assim com 2 dedinhos assim, falou: os dois. Onde é que está escrito na Bíblia que Deus não abençoa a fidelidade à sua palavra? Onde é que está escrito na Bíblia que uma igreja fiel precisa ser uma igreja morta que não cresce? Conversões. O que é que a gente pode esperar? A gente pode esperar oposição. Aqui no livro de Atos, assim que eles são batizados no Espírito Santo e falam em línguas, parte das testemunhas diz: eles estão bêbados. Tudo começa com uma piada, tudo começa com o bullying, tudo começa com uma brincadeira, com uma zombaria, com uma ridicularização. Depois disso, não demorou muito tempo e Pedro e João já estavam presos. E foram repreendidos e proibidos de pregar. E eles tiveram de dizer: olha, não vai dar para a gente obedecer, porque quem nos mandou pregar é que é dono da nossa vida. Intimidação. Discriminação. E aí depois termina com, no capítulo 6, por exemplo, com Estevão preso, e no capítulo 7, apedrejado, o primeiro mártir cristão. Uma igreja que é visitada pelo Espírito Santo e que alcança o mundo através da pregação da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo e dos milagres que Deus pode promover através do seu povo por meio do poder do Espírito. É uma igreja que pode esperar oposição. Hoje no mundo há quase 250 milhões de pessoas que sofrem perseguição porque creem em Cristo. Em 133 países, o evangelho é proibido, os cristãos são perseguidos, são acusados injustamente, são executados sem um julgamento. A cada 5 minutos, um cristão é executado no mundo, só porque professa a fé em Jesus Cristo. Nós somos a minoria mais perseguida do planeta. E talvez você pense: mas no Brasil a gente não tem problema com isso. Talvez a gente se iluda, porque aqui nós temos liberdade para nos reunir num lugar como esse, no domingo à noite, para fazer posts cristãos nas nossas redes sociais, para carregar uma Bíblia debaixo do braço, baixar um aplicativo no nosso celular. Mas tudo começa com a zombaria. Depois vem o preconceito. As leis que restringem a nossa liberdade de opinião, como se a nossa liberdade de opinião, a nossa fidelidade à Bíblia fosse um crime de opinião. Depois disso, vem a perseguição. O Pentecostes. Eu quero convidar vocês a ficar em pé. Aqueles que querem clamar a Deus por um Pentecostes, por uma visitação do poder do Espírito Santo sobre a nossa igreja, sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério,
sobre as nossas lideranças. Olhem aqui para mim. Quando aquele paralítico olhou para Pedro e João entrando no templo, ele esperava uma esmola. E eles disseram: nós não temos esmola. Nós não temos prata e não temos ouro. Mas o que nós temos, nós te damos. Levanta. O que nós temos, nós te damos. Anda. Erga-se daí. As pessoas estão se arrastando em volta de nós. Estão inclusive lotando templos religiosos, no Brasil e fora do Brasil, procurando esmolas. Elas querem uma prosperidade que dura pouco, um emprego que supre algumas das necessidades, um carro novo, uma casa própria. Não há nada de errado em querer essas coisas. Assim como não havia nada de errado naquele homem paralítico. Querer o sustento para sua necessidade, para que ele continuasse vivo mais um dia. Mas uma igreja avivada de verdade, cheia do Espírito Santo, que experimenta o Pentecoste, tem mais do que esmola para dar. As pessoas estão atrás de esmolas, numa carreira de cocaína, numa pedra de crack, em alguns minutos de prazer, em mais uma aquisição, em mais um post, em mais uma selfie, em mais uma curtida. Mas não é de esmolas que elas precisam. Elas precisam daquilo que só nós temos. A gente não precisa trazer uma mensagem psicologizada para cima do púlpito, porque não é isso que nós temos de diferente para oferecer. A gente não precisa trazer entretenimento para as nossas reuniões, porque não é esse o nosso negócio. Não é isso que nós temos para oferecer. Não é amortecer os anseios e as angústias das pessoas por um momento. É muito mais do que isso. É erguê-las do chão e do pó. É levantá-las de suas misérias, de seu fracasso, de sua ruína, de sua tragédia pessoal. É levantá-las e levantá-las para sempre. Ninguém precisa de pequenos conselhos de coaching para parecer mais bonito, mais interessante, mais inteligente na próxima entrevista de emprego. As pessoas precisam de um sentido para a vida e de uma vida que não termina na morte. E isso só nós temos. Só nós temos. E só quem tem isso é uma igreja cheia do Espírito. Não tenha medo de ser cheio do Espírito. Não tenha medo de deixar Deus fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Porque por mais que sejam inexplicáveis as ações de Deus na sua vida, e por mais que pareça ser um terremoto nas estruturas daquilo que você organizou para você, o que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que você organizou, do que aquilo que você planejou. Não erga suas mãos para os céus pedindo mais uma esmola, mais um domingo, mais uma semana abençoada. Deus quer dar muito mais para você. E não é só para você. É através de você. Tem muita gente em volta de você que precisa das suas mãos cheias do Espírito Santo, dos seus conselhos cheios da palavra de Deus, da sua vida cheia de uma nova vida, a vida do Espírito. Se você anseia por isso, erga suas mãos e peça para Deus: eu quero mais de Ti. Eu quero poder. Eu não quero poder para enriquecer, eu não quero esmolas. Eu quero Teu poder para ser Tua testemunha, testemunha do Teu Filho que morreu por mim. Eu quero ser testemunha. Eu quero pregar a Tua palavra, Senhor. Nós queremos ser a comunidade da palavra, queremos ser a comunidade da oração, queremos ser a comunidade dos milagres que apontam para a verdade insondável, que aponta para a verdade inquestionável e inegável da salvação em Cristo. Nós queremos contar uma história, a Tua história na nossa vida, Pai. Peça para Deus derramar sobre você o Seu poder e o Seu Espírito Santo, em nome de Jesus. Isaías, orem, peça para Deus descer sobre nós.
Guarulhos precisa de uma igreja cheia do Espírito Santo, não só de um prédio bonito e pessoas bonitas e uma música bonita. Guarulhos precisa de muito mais do que isso. Espírito